Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil, de arquitetura ou de engenharia mecânica. Seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos calcular a carga de vento vertical atuante sobre a nossa telha de cobertura do nosso galpão. Em outro momento, quando estivermos prestes a calcular os pilares, iremos calcular as cargas de vento horizontais. Mas, por enquanto, apenas as cargas de vento verticais, para ir sedimentando devagarinho esse conhecimento, conforme a NBR 6123, para os seus alfarrábios, para a sua revisão em seus projetos e para melhorar a sua vida profissional. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Galpão tipo 1. Aula de número 2. Cargas de vento verticais na telha de cobertura. Item 1. Carga de vento vertical. Quando você está prestes a calcular a carga de vento, você primeiro levanta as características geométricas, as dimensões gerais do seu galpão, sem se ater a detalhes. No nosso galpão, a gente combinou de ter um comprimento total de 10 metros, mas no cálculo vou considerar 10 metros como sendo 5 a cada eixo de pilar, entre eixos de pilares, então 10 metros entre o eixo da primeira coluna e a última coluna. Mas, de modo geral, vamos também considerar o galpão tendo no máximo um comprimento de 10 metros. Né? O que estaria errado na vida prática real, se ele tem 10 metros, 5 metros entre eixos de pilares, seria 10 metros entre o eixo do pilar inicial e o eixo do último pilar. Então, no final das contas, o galpão teria 10 metros e alguma coisinha, contando terça de fechamento, telha de fechamento e assim por diante. Mas, por praticidade, vamos considerar 10 metros comprimento total e também 10 metros entre eixos, 5 metros entre eixos de colunas, totalizando 10 metros entre o primeiro e o último pilar. Largura aí entre pilares 12 metros. E da mesma forma, a gente considerou a largura total do galpão como tendo 12 metros. Então, não foi um número quebrado lá na primeira aula e aqui. É uma certa, é apenas uma combinação que a gente faz entre nós para facilitar os nossos cálculos. A altura, preste atenção, a altura você não considera a altura só a altura do pilar e nem só a altura do galpão. Você considera a altura como sendo a distância entre o nível do terreno, onde você tem incidência do vento, até a cumieira, no caso do galpão. Por exemplo, se o galpão tem 7 metros no total, entre a base do pilar até a cumieira, como estou considerando aqui, 7 metros entre a base do pilar, entre a base ali do grout até a cumieira, 7 metros, tá ok. Mas ele está sobre um pavimento de concreto com 20 centímetros, que está elevado em relação ao nível do terreno. Então, se considerar 7 metros e 20, 7 metros e 20 centímetros. Não se esqueça disso, a altura que vale para o vento é entre o nível do terreno e, no caso, a cumieira. Se o galpão está no alto de um morro, isso já aconteceu comigo várias vezes, de calcular prédio, em altos de morro, com morro de 20, 30 metros de altura, você vai considerar toda aquela altura para carga de vento, lá em cima 40 metros ou 50 metros, pois é a altura em que o vento está incidindo sobre a sua estrutura. Espaçamentos entre colunas, 5 metros. 5 ou 6 metros é o espaçamento adequado para você gerar uma boa economia entre os pilares e participar bem das concorrências. 5 ou 6 metros. Lembre-se, quanto maior o espaçamento entre colunas, maior vai ser a carga de vento lateral sobre essas colunas. Carga de vento é um ponto crítico, pois ela gera aumento fletor nas colunas, deformação vertical, e as colunas altas, com 5, 7 metros de altura, 8 metros ou coisa que o valha, terá que resistir à deformação vertical. Isso pesa na coluna, pesa na fundação. Então, passamento 5 a 6 metros é o adequado do ponto de vista econômico. Número de águas, nesse caso, 2 águas. Fique atento, o projeto pode requisitar na arquitetura uma água ou pode também requisitar 2 águas. Ângulos de inclinação, como eu falei, a maioria das telhas, elas trabalham bem entre 2 a 5 graus, conforme indicações, requisitos dos fabricantes das telhas de alumínio ou de aço galvanizado. Então, 5 graus está ali dentro de uma margem muito boa, comercial, entre 2 e 5 graus. Sabendo que, como eu falei na aula de número 1, muitas das telhas atuais trabalham até com inclinação máxima de 10 graus atualmente. A carta de ventos, que vem na norma NBR 6123, é assim chamada também de isopleta. Quando você ouvir falar isopleta e você citar isopleta no documento ou ler, significa a carta de ventos. Na topografia, a gente tem as curvas chamadas de curvas de nível.
As curvas de nível na topografia elas não se cruzam. É uma premissa básica na topografia, quando a gente aprende lá na engenharia. Aqui tem as curvas de vento, vou chamar assim, as curvas de vento. Se você souber o nome técnico, deixa aqui no comentário. Vamos chamar assim de curvas de vento, onde eles traçam, no caso, uma linha percorrendo todos os pontos, no caso, por exemplo, onde a velocidade se ateve a 30 metros por segundo, foi obtida 30 metros por segundo ao longo desse corredor. Então, as linhas, elas, elas literalmente e precisamente, elas estão definindo uma região, um trecho onde a- o vento ele possui a mesma velocidade ao longo de todo esse trecho. Então, se ela indica 35, ao longo de toda a curva vai ter 35 metros por segundo. Se indica 40, ao longo de toda a curva vai ter 40 metros por segundo. E assim por diante. Note que no sul do país temos ventos muito mais acentuados, com 50, 45 metros por segundo. E no norte do país, ventos um pouco mais a menos, 30 metros por segundo, 35 aqui no norte e nordeste. No nosso caso, vamos supor que nosso galpão esteja localizado no estado de São Paulo, onde você tem uma boa variação de vento, podendo ter regiões com 45 metros por segundo, um corredor, ou 40 metros por segundo, e até 35 aqui beirando alguma pequena parte do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado muito grande, assim como o Amazonas, o Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, tantos outros estados também são muito grandes. Então, nesses estados maiores, vale a pena você identificar em qual cidade do interior, ou qual cidade, o seu galpão vai estar localizado, para você não utilizar 45 metros por segundo à toa e virar uma economia, uma falta de economia excessiva no seu projeto. Então, o vento, lembre-se, você aumentando a carga de vento, você aumenta a resistência da estrutura. Então, a estrutura vai ter que ter maior porte, maior massa, e, subsequentemente, você vai ter maior perda de economia, mais massa nesses materiais, menos chance de ganhar concorrência. Então, em termos de carga de vento, é sempre bom ser conservador, mas temos que ter um freio. Do contrário, geramos uma economia muito grande para o cliente. Então, vale a pena em estados maiores você localizar a região onde o galpão ou o prédio está localizado e calcular conforme aquele valor mais próximo da realidade. No nosso caso, vamos considerar que o galpão esteja localizado numa região do estado de São Paulo, onde se tem uma faixa de 40 metros por segundo. O fator S1, S2 e S3 são os fatores que iremos agora definir a partir desse slide. O fator S1 ele é o primeiro de todos, é o mais simples. Ele considera a variação, no caso do relevo, do terreno. Por exemplo, um terreno plano ou fracamente acidentado. Você considera um S1 igual a 1, como no caso nessa foto, um terreno de pradaria, uma fazenda, um campo aberto, um campo de voo, por exemplo. Você tem incidência de vento totalmente aberta, totalmente franca sobre a estrutura. No caso de taludes e morros, você pode ter a estrutura localizada no alto de um morro, por exemplo. Então o vento vai ter uma incidência diferente naquela região. Em vales profundos, caso tenha alguma edificação localizada no vale profundo, tipo naquelas cadeias de montanhas que você tem no estado de Minas Gerais, por exemplo, é muito comum. Então, se você tem uma construção ali no embaixo dali do centro da bacia hidrográfica, uma região profunda, no vale profundo, você vai ter essa característica do item C, onde você pode considerar um S1 igual a 0,9, como mostrado aqui. Então, de modo geral, em estruturas, me isento de identificar se está no alto do morro ou vale profundo. Eu sempre considero S1 igual a 1 para ficar a favor da segurança. Então, no nosso caso, S1 igual a 1, você põe entre parênteses na sua memória de cálculo. Terreno plano ou fracamente acidentado. Você traz esse trecho da norma da sua memória de cálculo e só explica S1 igual a 1. Não coloca só S1 igual a 1, coloca S1 igual a 1 entre parênteses, o termozinho, o conceito do porquê de ter considerado igual a 1. O fator S2. O fator S2 está relacionado ao efeito combinado de rugosidade do terreno, relação velocidade do vento com altura acima do terreno e dimensões da edificação. São vários fatores para poder computar esse fator tão complexo com S2. Então, ele considera a rugosidade do terreno, a relação velocidade do vento com a altura acima do terreno, acima do nível do terreno, e dimensões da edificação. Como eu falei, você considera a altura acima do nível do terreno e não a partir da base do pilar. Sempre acima do nível do terreno já está contando. Então, para o fator S2, você tem várias categorias. Categoria 1, 2, 3, 4 e 5.
Vamos ver uma por uma. Na categoria 1, você tem superfícies lisas, de grandes dimensões, com mais de 5 quilômetros de extensão, medindo a direção e sentido do vento incidente. Por exemplo, você tem uma região de praia, próximo de praia, por exemplo, com uma zona desabitada, eh, a partir da praia. Então você fatalmente vai estar localizado numa categoria 1, em região de cidade, próximo assim, a uma periferia mais distante em seu estado, em que a cidade não é tão desenvolvida ou não tão habitada. E é próximo de praia. Normalmente a categoria 1 é próxima de águas, lagoas, grandes lagos e o mar, de modo geral. Categoria 2 seriam terrenos em nível, no caso, abertos para um campo de voo. É interessante destacar que, para a categoria 2, a altura média de obstáculos no entorno do seu galpão tem que estar situada em torno de 1 metro. Então, se você tem edificações em volta do local onde você construiu o seu galpão, onde a altura dos obstáculos, a altura média dos obstáculos é em torno de 1 metro, então você pode considerar, no caso, uma categoria 2 com tranquilidade. Categoria 3 seriam obstáculos tais como sebes, muros, quebra-ventos, árvores, edificações. O interior, uma cidade do interior, por exemplo, menos habitada, pouco habitada, onde você vai ter uma altura média de obstáculos no entorno da futura construção, com cerca de 3 metros. Seria mais ou menos a altura entre casas, árvores, sebes, muros, uma altura média. É uma questão de bom senso. Se você está em dúvida para considerar a categoria 3, volte e considere a categoria 2. Perdão. Categoria 4 seriam terrenos cobertos. Eu diria uma cidadezinha eh, mais evoluída, mais crescida, mais habitada, com maiores construções. Seria uma cidadezinha pequena. Seria uma cidade simples de interior e uma cidade grande. Seria uma cidade pequena, ali próximo da capital, alguma coisa do tipo, onde você tem uma altura média, no caso de 10 metros, no entorno da futura construção, onde você pode ter igrejas, edifícios, muitas árvores também, 10 metros, as árvores por atingir essa altura, mas muitas pequenas casas de 2, 3 andares e edifíciozinhos de modo geral de pequeno porte. E a categoria 5 são as grandes cidades. No centro urbano de São Paulo, por exemplo, tranquilamente ele recai nessa categoria 5, onde a altura média dos obstáculos é maior ou igual a 25 metros. Aí seriam prédios e até arranha-céus. Prédios de modo geral, teve prédios acima de 6, 7, 10 metros de altura, 6 vezes 3, 18. Vou botar aqui 10 vezes 3, 30. 3 metros cada pé direito, então 10 vezes 3, 30. Prédios de 10 andares, em torno da construção, mais ou menos, em média. Isso aqui é uma média, não é que tem que ter vários prédios, exatamente de 10 andares ou mais. Mas vários prédios, onde a média fica ali em torno de 25 metros, você vai ter uma categoria do nível 5. Seria um centro urbano, um centro, uma grande metrópole. No nosso caso, eu, de modo geral, em meus projetos, eu sempre procuro trabalhar com categoria 2 ou 3. Um é demais, a menos que realmente seja um campo aberto, um campo de voo, por exemplo, uma pista de voo, algo assim parecido, uma fazenda realmente. Mas, de modo geral, eu procuro trabalhar dentro de categorias que envolvam essas cidades pequenas. De modo geral, onde meus projetos têm recaído, têm sido próximo dessas realidades, dessas naturezas. Categoria 2, vamos considerar que o nosso galpão está no interior de São Paulo, uma cidadezinha de interior, em que ela caiba bem na categoria 2. Seriam terrenos abertos, com poucos obstáculos isolados, então está de bom grado. Tendo a categoria 2 definida por o fator S2, nos resta agora definir a classe A, B ou C. Classe A ou B ou C é bem fácil, apenas você se restringe à limitação da dimensão máxima. Se o seu galpão ele não excede a maior dimensão de largura ou altura, comprimento ou largura ou altura, ele não exceda 20 metros, nenhuma das três, ou seja, no máximo, a maior dimensão dentre elas, não exceda 20 metros, você não cai na classe A. Caso esteja entre 20 e 50 metros, a maior dimensão de uma largura, vamos supor, de 10 metros, altura de 10, abaixo de 20, mas o comprimento está com 30, então a maior dimensão ela rege. Então, a maior dimensão é mais deletéria. Então, você usa a maior dimensão e procura a categoria A, B ou C. B entre 20 e 50 metros e C acima de 50 metros. E galpões, não se engane, não se enganem. No caso, classe B ou C é muito comum, galpões terem 30, 60, 70, 80 metros, não se engane. Uma coisa importante, a cada 90 metros de praxe, de modo geral, estrutura metálica, sempre garanta uma junta térmica, uma junta de hidratação térmica. Separe a edificação uma da outra, literalmente.
garanta uma junta. Se no concreto, a cada 30 metros, na metálica, regra geral, a cada 90 metros, uma junta de dilatação térmica. Separa literalmente uma construção da outra. Juntando agora a nossa categoria, a nossa classe, temos a categoria 2, que definimos juntos, a classe do tipo A, porque temos uma geometria onde a maior dimensão não excede a 20 metros, obtendo para uma altura, como o nosso galpão tem 7 metros de altura, nesse exemplo, a gente vai calcular o vento em duas partes. Um trecho de 0 a 5 metros, seria 5 metros de altura, e depois o trecho de 5 a 7 metros, que seria a próxima parte da nossa tabela. Primeiro trecho, categoria 2, classe A, altura máxima. Seria o limite, 0 a 5, lá para 5 metros. Nos vai dar um fator de segurança, um S2, perdão, um fator S2, não de segurança, fator S2 de 0,94. Então, S2 igual a 0,94. Aí você coloca na sua memória de cálculo, categoria 2, entre parênteses, definição, conforme a norma, não precisa explicar com suas palavras, basta trazer o conceito. O que significa categoria 2? Classe A, o que significa classe A no S2 20 metros? Traz a memória de cálculo para ficar arrumadinha. E você coloca um resuminho, S2 igual a 0,94, categoria 2, classe A, altura menor ou igual a 5 metros. Considerando agora o fator S3, que é o último fator. Definimos o fator S1, o S2 e, por fim, o S3. O S3 ele considera mais um fator estatístico relacionado à vida útil, população, pessoas habitando aquela construção. De modo geral, eu sempre considero o S3 igual a 1. Tem gente, você pode analisar direitinho e ver, não vai ter uma ocupação tão grande ali em volta de um totem, ou às vezes até mesmo um galpão. Dependendo da natureza do trabalho, você não vai ter um excesso de pessoas tão grande ali em volta. Você pode ir para uma categoria 0,95, 0,88, que seria 3 ou 4, grupo 3 ou 4, por exemplo. Eu sempre, desde aluno, sempre considerei S3 igual a 1, não vou mexer com probabilidade nem estatística. S3 igual a 1, não vou dar mole, não vou dar chance para o azar. Então, esse 3 igual a 1, eu sempre considerei dessa forma. O único fator que eu mudo, que não é igual a 1, é o S2, que depende ali da categoria e da classe, da altura do galpão. O S3 igual a 1, se coloca entre parênteses, um resuminho, edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação. Velocidade característica do vento, VK. O V0, me esqueci de falar que o V0 a gente já calculou. O V0 foi obtido da isopleta com 40 metros por segundo. Então, o V0 é a velocidade básica de vento. Está lá escrito direitinho, você pode voltar o slide se você desejar. V0 é a velocidade básica do vento. Agora vamos calcular o VK, que é a velocidade característica do vento. E posto do V0, S1, S2, S3 que já calculamos, como eu falei, eu apenas modifico o S2. E você fica com liberdade para você definir conforme o seu bom senso, como engenheiro ou engenheira. Não se preocupe, isso depende de você. A avaliação do S3 depende de você, do seu bom senso, do seu conhecimento, da sua análise do comportamento do meio. Sempre faça uma visita ao local onde vai ter a obra, para você analisar o entorno, você, com aquele olhar clínico de engenheiro, engenheira, tirar fotos, voltar para o escritório, conversar com a sua equipe se tiver dúvidas, e se está em dúvida, categoria 2 ou 3 e pensar, definir um melhor meio termo para a situação. Meio termo situacional, chamar assim. Então, o VK, com base em todos esses dados, calcula a velocidade característica do vento, VK. Antigamente, a gente calculava aqui, o VK, 37,6 metros por segundo. Antigamente, a gente calculava o VK e já partia para o valor de Q, que seria a carga distribuída, e já aplicava direto no telhado. Se a concorrência ela foi eh, ficando mais acirrada ao longo dos tempos. Então, quanto mais acurada a carga de vento, mais bem definida, você traz mais leveza, sem abrir mão da segurança para sua estrutura de modo geral. Eu, particularmente, para marquises, por exemplo, totens, eu paro por aqui, calculo o Q minúsculo, aplico na estrutura e faço o dimensionamento. Um galpão grande, uma edificação maior, uma concorrência, por exemplo, aí sim, independente de concorrência, para trazer economia para o cliente, vale a pena seguir a partir desse slide e calcular o restante do passo a passo do vento. Então, substituindo o valor de Q, o valor de VK aqui, velocidade característica de vento, você multiplica, no caso, eleva ao quadrado, e você multiplica por 0,613. Você encontra 866,64. Muito cuidado. Essa equação ela vai te dar um resultado em newtons por metro quadrado.
Ao dividir por 10, você encontra em quilos por metro quadrado, 86,66. Então eh, procure se adequar a essa transformação de unidade básica. É muito comum em metálica, newton, quilos, em concreto, talvez mais em metálica, é mais atuante, newton, quilos, no caso de newton para quilo dividido por 10, ao contrário de multiplica por 10. Então, cuidado que o resultado, esse valor grandão, vai dar sempre um valor numa casa de centena, 800 e pouco, 700 e pouco, 600 e pouco, 900 e pouco. No caso, seria newtons por metro quadrado. Muita atenção aqui. Transforme para quilos por metro quadrado, se você desejar, e continue seu cálculo. Eu prefiro trabalhar com quilos por metro quadrado, em termos de estruturas, quilos, toneladas. Mas o correto, né, e de modo formal no mercado, é newtons, quilonewtons. Agora, a carga de vento de 5 a 7 metros. Seria o restante da nossa estrutura. A gente pode calcular direto a 7 metros. É bom calcular de 0 a 5, depois de 5 a 7, pois na hora de dimensionar o pilar, eu vou considerar a carga de vento ali até a altura de 5 metros, depois o excedente até 7 metros, por exemplo. Carga de vento lateral. Vamos utilizar aqueles valores já obtidos nessa aula quando formos calcular no momento oportuno a carga de vento horizontal. Para calcular a carga de vento de 5 a 7 metros, o V0 já foi definido, a velocidade básica de vento é a mesma, 40 metros por segundo não vai mudar. O S1 não vai mudar. O S3 também não vai mudar, em função da habitação estatística, habitacional ali de pessoas presentes naquela edificação. Apenas o S2 ele muda, se você vai variando, aumentando a altura, de 10 a 5 metros, 10 a 15, 15 a 20, apenas o S2 vai sendo modificado. A categoria 2, que no caso é a mesma, a classe EA é a mesma, apenas vamos passar para um outro trecho, um outro nível aqui no joguinho. Calculamos até 5 metros, agora vamos calcular de 5 a 10 metros. Como 7 metros ele é um valor intermediário entre 5 e 10, aqui você pode parar e seguir um dos dois caminhos. Ou você nota logo o valor, no caso, de 1, para o fator S2, pois 7 metros está dentro desse intervalo, você utiliza logo o maior coeficiente, de 0,94 a 1, de 5 a 10 metros, seria 1. Então, você pode utilizar aqui o S2, perdão, igual a 1, e seguir seu cálculo. Isso é uma opção. E uma outra opção é você interpolar os valores, que seriam mais próximos da realidade. Você vai ter categoria 2, classe A, e além disso, você vai gerar maior economia para o seu cálculo. Essa interpolação não machuca, é rapidinho, você pode fazer uma continha ali rápida e agregar na sua de cálculo e encontrar um valor intermediário e vai gerar economia. Lembre-se bem, é importante perder tempo, dedicar tempo nessa fase de cálculo de vento, porque tudo que vem depois daqui, quando a gente for dimensionar terça, treliça, pilar, chapas, parafusos, soldas, tudo que você fizer a partir daqui, desta aula, é dependente das suas decisões tomadas aqui. Então volte, refaça, reflita, pense, sonhe, imagine, use seu sexto sentido, mas dedique um tempo nessa fase de cálculo de vento, pois você tem que voltar. Ah, eu queria modificar agora o vento, essa equipe já está com um projeto para entregar. Isso é muito trabalho. Nenhum gerente de projeto gosta disso. Então, tenha assertividade, também tenha segurança em suas decisões. Perca tempo enquanto você ainda é aluno recém-formado e se dedicar nessa reflexão de carga de vento, fazer exercícios, imaginar estados diferentes e ver como você definiria a carga de vento. Nesse caso, interpolando, você vai ter um limite de 10 a 5 metros, o outro limite seria de 7 metros a 5 metros. No de 10 a 5 metros, você vai ter uma variação de 1 a 0,94. E no outro, na outra variação, de 7 a 5, você vai ter uma variável, que seria o x, ou S2, de S2, no caso, o valor que a gente não conhece, a 0,94. Você interpola dessa maneira, pela matemática clássica do segundo grau, encontra um S2 de 0,964. Interpolação, eu sempre procuro me perguntar, faz sentido o resultado que eu encontrei? Às vezes pode interpolar e cometer um erro, isso pode acontecer. Interpole e perceba as variações de resultados, de intervalos, para ver se está adequado ao seu resultado final. Por exemplo, encontrei 0,964 para um valor de 7 metros de altura. Para 5, nós temos 0, mas para 6, interpolando, fazendo a conta de novo para 6 metros, eu encontrei 0,952. Eu fiz uma conta de novo para 9 metros e encontrei 0,988. Entre 9 e 6, o nosso 7 metros está aqui entre 9 e 6, mais próximo
é de 6 do que de 9. O 0,964 está mais próximo do 0,952. Está dentro do intervalo. Faz sentido? Faz. Então, eu continuo o cálculo. É errado você encontrar aqui um valor acima de 1 ou menor do que 0,94. Vai estar alguma coisa vai estar errada na sua conta. Encontrar algum valor em que seja mais próximo, no caso, de 10 do que de 5. Então, analise seu resultado. Não faça tudo mecanicamente. E se utilizar um software, analise, faça uma interpretação. Sempre se pergunte, faz sentido? Então, continuando, a gente parte logo para o valor de VK, a velocidade característica de vento, onde o V0 é 40 metros por segundo. O único fator que modificou daqui do intervalo de 5 a 7 para o intervalo de 0 a 5 metros, anteriormente calculado, foi o fator S2. A gente interpolou. Como eu falei, você pode usar S2 igual a 1, que é o valor que está lá referido à altura de 10 metros, ou você pode interpolar e seguir e calcular um valor de VK, vai dar um pouquinho mais, um valor mais sequinho, 38,56 metros por segundo nesse caso. E continuar e calcular o valor de Q, que é a carga distribuída, se lembre. Ao substituir aqui metros por segundo, outra coisa, é metros por segundo a isopleta. No caso ao quadrado, você multiplica 0,613 e encontra 911, como eu falei, na casa de centenas, mas a unidade é newtons por metro quadrado. Então, duas atenções aqui, anote, por favor. A velocidade em metros por segundo, sempre. E o resultado do Q é sempre em newtons por metro quadrado. Se transforma para a unidade que você desejar, quilos, toneladas, quilonewtons, mas o resultado dessa equação é em newtons por metro quadrado. Dividindo por 10, eu encontrei em quilos por metro quadrado. Um ponto de observação que você não vai aprender em livros, talvez em alguns livros, ou não vai aprender de um modo geral, vai aprender na vida prática, no escritório, é que essa carga, o valor de Q econômico, ele varia entre 60 e 80 quilos metro quadrado, de modo geral. Entre 60 e 80 você tem um valor de Q razoável. Então, se você encontrar um valor de Q muito acima de 80, no caso, muito, muito acima, 120, 140, eu encontrei uma vez uma hora de cálculo de um colega verificando, de uma outra empresa, estava 400 quilos metro quadrado. Então, assim, é exorbitante. Então, sempre se vigie, se fiscalize. Muito abaixo também de 60, 30, 20, alguma coisa está errada. 40, tome cuidado. Então, a carga de vento habitual, você vai ter um resultado normal, ordinal, ordineiro, chama assim. Você vai ter entre 60 e 80 quilos metro quadrado. E um pouco acima de 80, nesse caso, é São Paulo. São Paulo tem 40 metros por segundo passando ali. Se fosse no sul, teria 50 metros por segundo. Então, São Paulo, sul, pode ser comum encontrar aqui 100, 110, por exemplo. Mas, de modo geral, de modo corriqueiro, no nosso país, considerando 30 metros por segundo de carga de vento, velocidade de vento, perdão, V0, e velocidade básica de vento de 30 metros por segundo, é normal encontrar entre 60 e 80 quilômetros quadrados. Então, fique atento a não ter um valor tão exorbitante. É importante sempre você calcular e analisar, interpretar. Estou no caminho certo? O que eu fiz está? Faz sentido o que eu estou fazendo? Sempre se pergunte. Item 2, coeficiente de pressão interna, na página 12 da NBR 6123. Os coeficientes de pressão, no caso internos, são CPI, denominado CPI, PI pressão interna. Eu sempre denominei CPI mais 0,2, mais 0,2 e CPI menos 0,3. Ambas as faces permeáveis sob pressão, sucção. Você pode interpretar, voltar aqui nessa página referida pela norma, página 12, e ver como esse calmo subitens e chegar em outra interpretação, utilizar outros valores, melhorar. Mas, de modo geral, eu me atenho ao CPI a esses valores indicados aqui. Item 3, coeficiente de pressão e de forma para telhados com duas águas. Aqui, atenção, essa tabela que eu vou trazer, tabela 5 da página 15, ela se atém a telhado com duas águas. Sua obra, o seu galpão tiver apenas uma água, você utiliza a outra tabela que também tem na norma. Tem tabela para telhado com uma água e aqui a tabela para telhado com duas águas. Aqui no nosso item 3.1, nós temos um trechinho da parte dessa página em que eu me referi ao coeficiente em caso de pressão externa, em que você vai ter os dados do nosso galpão com inclinação 5 graus, pé direito, no caso, ali do piso, piso acabado da edificação, do pavimento até a cumieira, no caso do telhado, 7 metros de altura, largura 10 metros, e o comprimento, no caso, seria 10 metros, e largura seria 12 metros. Mas aqui, nessa tabela, ele considera o valor de A sempre o maior valor, A maior ou igual a B.
Considerando lá, caso a largura, como eu estou considerando aqui com 12 metros e o comprimento com 10, cuidado, que aqui você utiliza o valor de B como sendo o menor valor e o valor de A como sendo o maior valor. Então, A seria igual a 12 metros e o valor de B seria igual a 10 metros. Entrando na tabela, você vai ter a tabela 5, onde você vai ter nos cálculos H sobre B, essa razão seria a altura sobre o menor valor, o valor de B, 7 sobre 10, 0,7 no caso. B sobre 3, você vai ter 10 sobre 3, 3,33. A sobre 4, 12 sobre 4. Então, B é o menor valor entre comprimento e largura. Não interessa quem você considera como comprimento e largura. Aqui na tabela, o valor de B é o menor valor entre comprimento e largura, no caso 10. E o valor de A é o maior valor, maior dimensão entre comprimento e largura, seria 12. Apenas trazendo um zoom maior da região na tabela que vai nos interessar, para poder você visualizar melhor através dessa aula, você vai ter que o valor de H sobre B, ele resulta como 0,7. Ele está acima de 0,5 e abaixo de 1,5, seria 3 sobre 2, resultando 1,5. Então, o nosso intervalo de interesse está justamente aqui, entre meio, H sobre B maior que meio e menor que 3 sobre 2. O ângulo de inclinação do telhado, 5 graus. Então, para alfa, no caso igual a 90 graus, e alfa igual a 0 graus, a gente vai ter o seguinte. Para alfa igual a 90 graus, você vai ter menos 0,9 para o trecho EF, trecho GH menos 0,6, e o trecho agora de 0 graus. Você vai ter para o trecho EG menos 0,9 e FG menos 0,6. Apenas vir com o valor de H sobre B, adentrar aqui com o valor, no caso do ângulo de inclinação da sua telha, e extrair esses valores diretamente para 90 graus e para 0 graus. Esse valor do CPI médio, achurados, onde você vai ter valores bem acentuados, menos 2, menos 1,5. Conforme você viu há 2 slides atrás, tem uma parte achurada que é mostrada na tabela, que se refere a quinas, no caso da edificação, entre a telha de fechamento e a telha de cobertura. Quinas ali onde você vai ter, pode vir a ter barras de transferência para fixar uma estrutura, parafusos, enfim. Para essa região achurada, né, referente às quinas, você considera, para resistir, no caso, a conectores e etc., você considera esses coeficientes. De modo geral, eu mantenho esses coeficientes aqui apenas para 0 e 90 graus e calculo toda a estrutura, inclusive conectores, com base nestes. Mas só lembrando que, pela norma, esses valores achurados se referem à quina do galpão, um trecho achurado referente às periferias ali do galpão, referentes a regiões, no caso, explicação de resistências em conectores e elementos de modo geral de fixação. Item 4. Cálculo dos coeficientes de pressões finais para a estrutura. O primeiro item que você observa na tabela, já começando por ele, eu não utilizo esses valores para o cálculo do galpão como um todo. Você pode utilizar, como eu falei, essas partes achuradas para dimensionar conectores localizados nessa região de encontro, telha de fechamento com a telha de cobertura. Nessas periferias do galpão é uma área mais suscetível a cargas maiores. Daí esses coeficientes bem exagerados, ou bem adequados, na verdade, né, para essa região. No caso, menos 2, menos 1,5 são bem elevados. Se eu tirar esses coeficientes para o cálculo do galpão como um todo, para terços, pilares, trilhas de cobertura, vai me dar uma estrutura muito antieconômica. Não tem concorrência que eu ganhe nesse planeta. Não tem jeito. Então, esses coeficientes, apenas ressaltando, essa parte achurada se atém apenas a regiões de periferia ali de encontro, a telha de fechamento com a telha de cobertura. Eu separei em seção 1 e seção 2 para melhor nos elucidar. Então, pela seção 1, eu vou ter, no caso, eu separo o CPI mais 0,20, que foi obtido lá atrás. Eu iria comparar, no caso, com o valor máximo dessa achura, no caso, tracejado, à esquerda, que seria essa achurada, no caso, menos 2. Parte pontilhada, no caso, à direita, que seria, no caso, menos 1. Ficaria entre menos 2 e menos 1. Então, obtendo aqui o valor de menos 2, o valor máximo entre menos 2 e menos 2 seria o valor máximo. E para a seção 2, chamando assim, por minha conta, seção 2, essa partezinha assim, achurada em verde, onde você vai ter um achurado aqui inclinado horizontal e o pontilhado também. Você vai ter menos 1,5 e 1 para a parte pontilhada. O maior valor entre os dois, menos 1,5. Então, considero menos 1,5 para os dois lados e acabou.
considerando conectores de um lado, conectores do outro. Eu obtenho o maior valor pela seção 1, achurado, inclinado à esquerda e pontilhado, e para a seção 2, no caso, inclinado horizontal e pontilhado. E obtenho aqui os valores máximos de um lado e para o outro. Essa arquitetura, essa geometria aqui montada, seria para calcular, no caso, conectores, nessa região, telhas, nessa regiãozinha, eh, bem mais proeminente a cargas mais elevadas. Para os coeficientes de pressão, no caso, para o galpão, para a estrutura, pilares, treliços de cobertura, de modo geral, eu me atenho apenas a essas cargas aqui, 0 e 90 graus, que você utiliza mesmo para cálculo da estrutura como um todo, você calcula as cargas a 0 a 90 graus. Para 0 graus, a gente obteve esse resumozinho lá atrás, já faz alguns pouquinhos slides. O CPI, lá atrás já definimos que o CPI seria mais 0,20 e outrora seria menos 0,3. Então vamos calcular com o CPI mais 0,20 menos 0,3. Como é que a gente faz isso? Eu obtenho o maior valor, no caso, do lado esquerdo, obtido para vento a 0 a 90 graus, e o maior valor para o lado direito, obtido para vento, com incidência de vento a 0 graus. Para 0 graus, você vai ter maior incidência aqui, maior valor, menos 0,9. Menos 0,9, que é o CE a 0 graus, o maior valor do lado esquerdo, menos 0,9, você subtrai o valor do CPI. Nesse caso, CPI seria 0,20. Então, subtraindo menos 0,20 menos 0,9, vai ser menos 1,1. E do outro lado, menos 0,9 menos 0,20 vai ter igual a menos 1,1 também. Pois o menos 0,9 ele é maior valor também do lado direito. O maior valor do lado esquerdo, menos 0,9. O maior valor do lado direito, menos 0,9. Subtrai ambos, o valor do CPI, no caso ele é positivo, 0,20 menos 0,20, obtendo menos 1,10, um caso mais crítico para vento a 0 graus, pelo primeiro caso. No segundo caso, a gente utiliza o CPI, o outro valor que a gente obteve lá atrás, que é menos 0,3. Muito cuidado, que na equação a gente está subtraindo, não está somando. Então, vai subtrair o valor de CE, no caso, a 0 graus, do valor de CPI. O menos 0,9, que é o maior valor do lado esquerdo, menos 0,3, fica positivo, menos com menos dá mais. O menos 0,9 mais 0,3 resulta menos 0,6. E do outro lado, o maior valor também do lado direito, menos 0,9, vento a 0 graus de incidência, menos 0,3, encontra menos 0,6. Para vento a 90 graus, idem, é a mesma coisinha. Você aparece só em terceiro e quarto caso, para não misturar com o primeiro e segundo caso de novo. Então, você vai ter CE a 90 graus, menos o CPI de mais 0,20. O menos 0,9 é o menor valor do lado esquerdo da estrutura com vento a 90 graus, menos 0,9, menos, no caso, 0,20 contando menos 1,10. E do outro lado, o maior valor é menos 0,6. Então, menos 0,6 menos 0,20, fica positivo, vem positivo na equação, resulta menos 0,8. Então, nós temos menos 1,10 e menos 0,8. Pelo terceiro caso, o caso mais crítico, no telhado seria menos 1,10. Até então. E no quarto caso, você vai utilizar mesmas equações, mesma metodologia de matemática, apenas utilizando o CPI agora é menos 0,3. Então, menos 0,9, maior valor do lado esquerdo, você subtrai de menos 0,3. Então, menos aparece duas vezes na equação, tenha cuidado, encontrando menos 0,6. E do lado direito, o valor encontrado para vento incidente a 90 graus é de menos 0,6. Subtrai de menos 0,3, fica positivo, e encontra menos 0,3. Então, o coeficiente de pressão mais crítico se resume a 0 a 90 graus. Para 0 graus, o maior valor encontrado foi de 1,10. E, por coincidência, para 90 graus, o maior valor também encontrado foi de 1,10. Para o primeiro e segundo caso, 1,10. E para o terceiro e quarto caso, a 90 graus, também de 1,10, por coincidência. Então, você tem os valores mais críticos de coeficiente de ponderação ali do vento, tá? Vento incidente a 0 graus e vento incidente a 90 graus. Essa é a parte mais importante. Cálculo de vento vertical, você encontrou os valores finais. É, todo esse passo a passo até aqui, para chegar nesses valores finais. A partir daqui, vai ser mera substituição de fórmulas, encontrar esforços, momento fletor, esforço cortante na estrutura, como um todo. Resumo da carga acidental. Você vai ter hipótese de sucção, vento e telha. Aí eu farei algumas hipóteses. E na aula seguinte, quando viermos a calcular as cargas sobre a nossa terça de cobertura, eu vou trazer, sim, as equações de hipóteses
1, 2 e 3, 4, 5, enfim, considerando os diversos coeficientes da norma, hipóteses prontas, considerando peso próprio, carga de vento, que é apenas uma conta básica de hipóteses de sucção. Seria hipótese 1, hipótese 2 e 3, imaginando, considerando sucção e sobrepressão. Para sucção, você vai ter que o CE vezes o Q do vento mais o Q da telha. O CE é o valor máximo que a gente encontrou para a carga de vento a 0 graus e 90 graus. O maior valor foi de 1,10 entre 0 e 90 graus. É o maior coeficiente CE, coeficiente de pressão externa que a gente encontrou. O carga de vento foi de 91,15, a maior carga de vento encontrada para a região ali na altura de 5 a 7 metros de altura. Encontramos um Q de 91,15 kg por metro quadrado. E Q da telha, o peso próprio da telha. 3,9 quilos por metro quadrado. Vou mostrar como é que a gente calcula o valor da massa própria no quilos da telha, encontrando o valor final de menos 96,37 quilos por metro quadrado. Se formos subtrair, no caso, a carga de vento da telha, considerando só a telha ali reagindo contra, no caso, o vento, você vai ter uma carga total atuante de menos 96,37 quilos por metro quadrado. O Q do vento foi encontrado no slide 17, equivalente a 91,15 km², e referente à carga de vento a 7 metros de altura. Seria o pico da nossa cumieira. E 1,10 foi o coeficiente máximo de pressão externa encontrado no slide 29, entre as cargas de vento incidentes a 0 graus e 90 graus, o valor máximo. E o Q da telha, eu poderia chamar aqui de G. Eu costumo chamar de G, peso próprio, não de Q, que é minúsculo, me refiro à carga total. G minúsculo, de livros antigos, eu me atenho a peso próprio, massa própria do material. Então, seria a espessura dela vezes o peso específico do aço. Então, a espessura da telha, 0,5 milímetros. No mercado, as telhas vêm 0, muito cuidado. Isso é uma folha de papel. Então, não confunda com 5 milímetros. A telha vai ter 0,5, tem telha 0,6, 0,8. O 0,5, 0,6 são telhas corriqueiras no dia a dia que elas resistem à carga de ventos para vãos de 1,5 metro entre terços de cobertura, 1,20 m. São vãos pequenos a vencer entre as terços de cobertura. Então, primeiro você verifica se a telha ela passa para, no caso, uma carga de vento encontrada de 96 kg por metro quadrado. Então, vamos, no caso de 1,5 m entre terços de cobertura, verifica se ela passa ou não. E você verifica pelo catálogo do fabricante a espessura adequada para o vão e para a carga. Eu não verifiquei, estou considerando 0,5 apenas como de praxe, pois uma telha, a mínima que eu vou encontrar seria 0,5, por favor da segurança. Caso encontre 0,6, depois verificando a telha direitinho, que daria um valor menor. Então, considerando menor espessura de telha, na subtração vai me dar um valor maior, aqui no caso de primeira hipótese para sucção. O peso específico do aço, sempre se lembre, 7.850 kg metro cúbico. Multiplicando, você encontra 3,9 kg metro quadrado, no caso a massa da telha. Seria a espessura da chapa vezes o peso específico do aço, perdão. Você encontra 3,9 kg metro quadrado para sucção. Como o valor máximo de sucção resultou, no caso, igual para o vento incidente 0 graus e 90 graus, a gente calculou, né, o valor de Q mostrado assim apenas uma vez. Porém, você tem que calcular o valor de Q, no caso para sucção, para vento, para o valor de CE encontrado a 0 graus e para o valor de CE encontrado a 90 graus. Você pode calcular para os dois. E costuma adotar o maior valor entre os dois, independente de serem iguais ou não, adota o maior valor e siga o dimensionamento. E o valor de carga, né, de vento, como eu falei já anteriormente, é comum esse valor de Q final, até o valor de Q final, ele fica situado entre 60 e 80 para cargas de vento assim, mais habituais, de torno de 30 metros por segundo, por exemplo. Você tem uma referência boa, quando for verificar um trabalho de um colega, de uma outra empresa, todos colegas de todos os profissionais de outras empresas são nossos colegas. Estão pleno seu networking. Nunca tive desavenças com ninguém, pelo contrário. De todos que eu verifiquei projetos, sempre eu os tenho até hoje como na minha rede de networking. Então, sempre trate bem, sempre comece, por favor, rever o cálculo. Por favor, eu encontrei um valor diferente. Você poderia, por favor, rever esse cálculo? Estou encontrando um valor diferente. Ver se meu valor está coerente. Enfim, nunca distrate ninguém. Pelo contrário. Uma boa referência para os seus cálculos e para a verificação de cálculos de outros. Como eu falei, uma vez na vida eu encontrei um valor de carga de 400 quilos por metro quadrado. Absurdo. Então, tenha muito cuidado com carga de vento, pois ela vai reger todo, vai governar todo o seu cálculo a partir daqui.
Caso você mude de ideia, você tem que fazer tudo de novo. Então, é um retrabalho que nenhum gerente de projeto vai gostar disso. Hipótese, continuando na sobrepressão, você vai ter queira telha mais queira terça. Então, seria, na primeira hipótese, na hipótese 2 sobrepressão, seria, no caso, o peso da telha, mais o peso da terça, vou mostrar como eu cheguei nesse valor, encontrando o valor de 17,23 kg/m². Aqui mais para elucidar como é que a carga de sucção ali, o vento menos a telha, para você ter noção de quanto que vale a carga, né, a massa de um vento em quilos/m² em cima de uma cobertura. Muita gente fala: "Poxa, você fez uma marquise ali, Jari, por que aquele perfil W? Não tem nem carga, só tem um telhado e um operário ali em cima trabalhando". Mas as pessoas não veem, quem vê isso é o calculista. Então você explicar isso na obra, para um operário ou para um colega, enfim, que não seja engenheiro na obra, vai explicar isso. É complicado. Então a gente sofre muito com esses valores que são do nosso universo de cálculo estrutural e carga de vento não se brinca. Basta ver os últimos 10 anos, né, as cargas de vento bem acima da média, acima até da isopleta em várias regiões do Brasil. Na minha opinião, vale a pena até revisar a isopleta, já está na hora de revisar os valores, pois os valores da isopleta são obtidos a partir de um tempo de recorrência. Então, por 50 anos, o maior valor de carga de vento. Aí você vai lá e coloca na isopleta. Então, são valores cadastrados a partir do tempo de recorrência. A maior magnitude de carga daquele vento, um tempo de recorrência de 50 anos, por exemplo. Então, aqui, a terça, a telha já mostrei como é que a gente calculou, para a hipótese 1. Para a terça, o que eu faço? Uma carga rápida de sobrepressão. Imagina uma terça de cobertura com 20 kg/m, está razoável, dividido pelo vão, no caso, entre terças, como eu falei, eu vou quebrar ali vou utilizar a mesma geometria que eu mostrei no galpão na aula anterior e usar vãos variáveis. Mas vamos supor que a nossa telha tenha, nossas terças de cobertura sejam cada 1,5 m, porque seria 6.000 milímetros, dividido por 4 vãos, se botar assim, eu teria cada 1,5 m uma terça de cobertura. Mas no momento apropriado de dimensionar a terça, a treliça de cobertura, eu vou considerar, no caso, um nó a cada, uma geometria quebrada, como está ali mostrado no nosso desenho, tão bem feito pelo colega, como mencionei na aula de número 1. Mas aqui é só apenas para elucidar, usei um valor médio. Você pode utilizar um valor 20 kg/m, cobre bem uma massa de terça, dividir pela distância entre terças de cobertura, e encontrei um valor próximo de 13,13 kg/m². Uma terça vai pesar aproximadamente esse valor, somando ela, no caso, ao peso, a massa da telha, você vai ter aqui contribuição de terça e telha e menos de 20 kg/m². E para continuando as hipóteses sobre pressão, você teria uma outra hipótese, seria telha mais terça mais treliça. O efeito ali de carga na treliça, considerando a carga total, seria 3,9 mais a terça 3,33. E vou mostrar agora como eu cheguei no valor de treliça, que é 16 kg/m² aproximadamente. Então você encontra o valor de 33 a 35 kg/m². Carga total, considerando telha, mais terça, mais treliça, uma treliça a cada 5 metros, você tem uma carga muito menor, cerca de um terço da carga de vento. A carga de vento ainda assim, subtraindo contribuiçãozinha, tadinho, da telha, você tem um valor de carga de vento ainda 3 vezes maior. A massa total ali da estrutura de treliça com terça e com telha, para você ver como é que o vento pesa, a sucção, como é que ele é forte, como é que ele reina, né, sobrepõe a todos os elementos estruturais existentes. Então, 2 vezes, eu botei aqui 2 vezes, 2 banzos, 2 diagonais, 2 montantes, no caso, por 5 metros, seria a distância entre treliças, 5 metros, considerando aí 2 banzos com 30 kg/m, no metro linear, 2 diagonais de 5 kg/m cada uma, e por metro linear, mais ou menos, e montantes, também idem. O banzo, ele é sempre mais pesado. Um perfil laminado, por exemplo, 20 a 30 kg/m está razoável. Bota aqui 30 kg/m, ter uma ideia de massa. Diagonais, perfis L de 1,5 polegada. É muito comum você encontrar perfis L 5, 6,3 milímetros, um quarto de espessura no máximo. Já encontrei em cálculo, eh, no caso, estimativa de outros colegas, considerando meia polegada de espessura de perfil L, diagonal e montante. Não façam isso. A diagonal e montante é comum encontrar em cálculos, treliças bem elaboradas, normal do dia a dia. Treliças com no máximo 5, 6,3 milímetros, seria 3,16 de espessura, um quarto de espessura, mais ou menos. Então, se encontrar em diagonais, perfil L para diagonal, o montante de treliça com espessura acima de 8 milímetros,
reveja o seu cálculo, revise tudo de novo, desconfie de você, alguma coisa está errada. Banzo não é comum, os banzos eles regem, eles vão resistir ali ao binário, né? Ação em cima, compressão embaixo, vão resistir ao binário gerado pelo momento fletor ali na treliça. A treliça é como se fosse uma viga. Então você vai ter um binário ali, atuando uma tração em cima, uma compressão embaixo, esforços em igual magnitude, mas direções contrárias, e a 90 graus, no caso de distância entre mim, com 90 graus, no caso de inclinação com relação ao braço de alavanca entre eles. Então, faz essa conta básica, considerando banzos, 2 banzos com 30 quilos, em faixa de 1 metro, diagonais 5 quilos cada uma na faixa de 1 metro, e também montantes, e divide pela distância entre treliças, no caso de cobertura, cada 5 metros uma treliça, cada 5 metros um pilar, então cada 5 metros uma treliça. E chega no valor de 16 quilos por metro quadrado. Então, essa foi a memória de cálculo para poder chegar nesses valores para elucidar e mostrar os valores de todos os elementos se comparados com a curva de vento, no caso final. No resumo final, você vai ter aqui a terça. Para o carregamento final, no caso de vento sobre a terça, há de se considerar o maior valor obtido pela hipótese 1 e hipótese 2. Também é uma outra forma de calcular, que não é só para você ter uma noção, mas você também calcula hipótese 1 e hipótese 2. Assim eu fazia muito na madeira, cálculo de estrutura de madeira. Eu encontrei aqui pelas hipóteses, hipótese 1 e hipótese 2, por exemplo, hipótese 3, e utilizava a maior hipótese, a hipótese mais conservadora, ou de maior valor no caso, o cálculo. Então, nesse caso, considerando a hipótese terça, você teria a hipótese 1, ela governa, e você vai utilizar o valor de 96,37 kg por metro quadrado para a carga total, atuando sobre a terça. Se fosse calcular a carga considerando essa premissa de hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3. São aquelas hipóteses da norma que eu vou trazer na próxima aula, onde você tem os coeficientes específicos para carga permanente, carga acidental. Eu vou trazer na próxima aula, que são hipóteses genéricas, que se aplicam tanto para madeira quanto para metálica. É válido essa metodologia. A treliça, comparando a hipótese 1 com a hipótese 3, que seria a hipótese considerando a treliça, você também tem como governante a hipótese 1. A hipótese 1, em resumo, ela governa sobre as hipóteses 2, para a terça, e sobre a hipótese 3, para a treliça como um todo. A carga de vento, calculando aqui a carga de vento, parando por aqui, eu já tenho carga de vento total, a carga total, vou botar assim, para aplicar sobre a minha terça e sobre a minha treliça. Nós vamos fazer direitinho pela norma, pelas hipóteses da norma, e na próxima aula eu vou ensinar como calcular essas hipóteses para a gente calcular nossa terça de cobertura, que é o primeiro elemento que se encontra logo abaixo da telha, e depois na próxima aula, a aula seguinte, a aula 4, será a nossa tesoura, a nossa treliça de cobertura. Nós vamos calcular pelo vento conforme a norma, as hipóteses da norma. Mas relembrando, as hipóteses 1, 2 e 3 são válidas para telhado de madeira e metálicas, mas hipóteses são metodologias antigas que eu utilizava já há muito tempo no dimensionamento das hipóteses mais governantes, vou chamar assim. Então, muito obrigado por me acompanhar em mais esta aula. Começamos aqui, demos início ao nosso cálculo de carga de vento vertical. Foi a primeira aula com cálculo. Faça suas anotações, separe um caderninho, comece já a preparar sua planilha de Excel. Ah, não tenho tempo. Tente de alguma forma arrumar tempo. É importante para você ter suas planilhas de Excel. Depois você vai me agradecer. Depois de alguns anos preparando a sua planilha, depois de alguns meses preparando a sua planilha, estando com afinco, você vai ver como é que ela te ajuda no dia a dia, na prática, para poder verificar trabalhos, verificar o software que você está utilizando, enfim, servir de um parâmetro, um backup para os seus cálculos. Por isso, com cálculo não se brinca, tenha muito cuidado. E deixo aqui meus livros pela editora Oficina de Textos, meu livro de Estrutura Metálica, onde eu trago toda a carga de vento junto com o Alexander, de modo passo a passo, de uma maneira mais minuciosa, até. Eu estou mostrando aqui, aqui está indo até um certo ponto. Vou continuar na próxima aula a carga de vento a partir das hipóteses, pelas hipóteses, mas no livro o Alexander ele traz com primor, com mais detalhes, de forma mais minuciosa. Eu paro por aqui, onde eu estou mostrando para você. Mas no livro, se você quiser, ele traz tudo que eu estou mostrando aqui e algo a mais, no aprofundamento de carga de vento. Então, a Estrutura Metálica está aqui, um livro pela editora Oficina de Textos, super detalhado, super ilustrado, questões todas passo a passo. Eu não sei trabalhar nada que não seja passo a passo, nem para mim, e não vou trazer isso para vocês de forma que não seja passo a passo. E tudo calcado em casos reais. E equipamentos industriais em concreto, novo livro lançado pela editora Oficina de Textos esse ano,
em março de 2023, onde eu trago 7 projetos, os melhores 7 projetos de minha carreira, todos detalhados, hiper detalhados, para o seu uso fruto no campo profissional. Muito obrigado.